Fala galera braba da astronomia, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer um foguete de garrafa PET para MobFog, a Mostra Brasileira de Foguetes. Se você não me conhece, eu sou Bismarck Mesquita e esse aqui é o canal Rapadura Cósmica, que tem vários conteúdos sobre astronomia para Olimpíadas, então já se inscreve para não perder nenhum. O foguete que a gente vai fazer aqui vai servir tanto para o nível 3 da MobFog como para o nível 4. A gente vai usar essa garrafa aqui, ó, de 2 litros. Só que no nível 4 tem uma segunda modalidade que usa propelente sólido. E aí a gente vai ter que usar uma garrafa um pouco menor, mas eu vou explicar isso bem direitinho. Existem 3 partes principais de um foguete de garrafa PET. O corpo do foguete, que é feito com garrafa PET, as aletas, que são aquelas asinhas que ficam lá no fundo do foguete, e também o bico do foguete, tá? Vamos passar por cada uma dessas partes. Eu vou mostrar para você como eu vou fazer o meu foguete e mostrar também algumas alternativas para você escolher qual a melhor forma para você construir o seu foguete para MobFog. Então vamos começar falando sobre o tubo do foguete. Para fazer o tubo do foguete você vai usar 2 garrafas PET, ó. E aí uma garrafa PET vai ser aqui, vai acontecer a reação. Se você for fazer o nível 3, é nessa garrafa aqui que você vai colocar água e pressurizar para lançar o seu foguete. Se você vai fazer o nível 4, é aqui que vai ficar o vinagre e o bicarbonato de sódio para fazer a reação e lançar o seu foguete. Então essa garrafa aqui você não pode cortar de forma alguma. Muito cuidado com isso, você não pode cortar essa garrafa porque ela vai ficar com muita pressão na hora do lançamento e não pode escapar nenhuma pressão, tá? Então eu aconselho você já fazer aqui, ó, a marcação das aletas, que são essas asinhas aqui, ó, como eu já falei. Opa, a gente coloca assim, que elas vão ficar na parte de trás do foguete e vai ajudar o foguete a ter estabilidade na hora do voo. Então você já pode fazer a marcação aqui, ó, com caneta de 4 aletas. Eu aconselho que você use 4. Pode usar 3 aletas, mas acredito que o mais ideal sejam 4 aletas, é o que deixa o foguete mais estável. E a parte da frente do foguete é a outra garrafa. Ela sim você vai cortar aqui no fundo para que ela encaixe com essa garrafa aqui, ó. E aí é nessa garrafa que vai ficar o bico do foguete. E a gente vai já falar sobre ele. Eu já fiz a marcação de onde vão ficar as aletas aqui no meu foguete. Então tá aqui, ó, as 4 marcações das aletas. Então vou separar essa garrafa para não correr o risco de cortar ela sem querer. Eu já fiz isso uma vez. Ah, e a diferença entre o foguete que usa uma garrafa dessas, que tem 2 litros, para essa daqui, é porque nessa daqui vai ser o foguete de combustível sólido, que é para o nível 4. É uma outra modalidade do nível 4 da MobFog. E aí você precisa usar uma garrafa que tenha entre 500 e 600 ml, tá? Essa aqui tem 510. E uma coisa muito interessante é porque ela é, ó, bem retinha. Eu aconselho você a buscar garrafas que sejam assim, que não tenham muita deformidade, porque isso ajuda na aerodinâmica do foguete durante o lançamento. Então essa daqui de 2 litros, de 1,5 litro, quem sabe até mais, você usa para o nível 3 e para o nível 4, que usa bicarbonato de sódio e vinagre, tá? Mas para o combustível sólido precisa ser uma dessas menores. Continuando, eu vou pegar aqui a parte da frente do meu foguete e cortar aqui no fundo, porque é bem aqui que ele vai encaixar com a parte de trás, e aí a gente vai passar fita para fixar bem. Então galera, agora que eu cortei essa parte aqui da frente do foguete, basta encaixar aqui, ó, e prender usando uma fita. Você tem que ter cuidado para deixar ele aqui bem retinho na posição certa. E aí você prende usando uma fita igual eu fiz aqui, ó. Eu já terminei esse daqui para mostrar mais ou menos como é que vai ser. Basta colocar uma fita, eu gosto de usar fita isolante, não sei porquê, mas você pode usar qualquer fita que você achar que seja melhor, tá? Aqui para prender o foguete. É interessante que você use a menor quantidade de fita possível no foguete, para não colocar peso a mais, não ficar essas ondulações demais no foguete, que às vezes as fitas deixam, né? Porque isso vai atrapalhar um pouco na aerodinâmica. Mas aqui no meio, ó, basta passar uma volta de fita para prender bem. Se preocupe com todas essas coisas que eu lhe falei, sobre o formato da garrafa, sobre o tamanho certo que você vai usar, que aí o corpo do foguete vai ficar bem legal.
E outra coisa é que se você quiser ter o máximo resultado que você puder alcançar, é que além de usar uma garrafa de 2 litros, que vai caber muito vinagre e bicarbonato de sódio, você pode usar uma garrafa daquelas de refrigerante retornável, porque elas são bem mais resistentes, então elas aguentam bem mais pressão. Eu vou tentar fazer alguns lançamentos usando garrafa retornável para ver como é que eu me saio. E eu aconselho você também a fazer se você está aí no nível 4 e quer ter o maior resultado que você puder. Agora vamos passar para a parte das aletas, que é essa parte aqui de trás, ó, que encaixa aqui, ó. Que no caso desse foguete aqui, são essas aletas aqui, ó. Aqui eu coloquei 4 aletas. Sobre elas você tem que se preocupar com algumas coisas. Primeiro, com o formato, né? É aconselhável que você coloque a aleta aqui no final do foguete, bem no finalzinho. Se você não quiser fazer um formato arredondado assim para encaixar no foguete, você pode pegar outra garrafa e aí fazer uma saia para encaixar aqui na parte de trás e aí fazer uma aleta retinha, tá? Senão você pode desenhar aqui de uma forma que encaixe bem na parte de trás do seu foguete. Nesse caso aqui eu fiz uma aleta com a base reta, então ela ficou um pouco mais para frente da parte de trás, mas não foi muita coisa. E aí você pode experimentar diversos formatos, vai do que você achar melhor, do que você for testando e ver que vai dar certo. E aí para colar essas aletas na garrafa PET, eu faço a seguinte coisa. Eu coloco cola maluca na aleta, depois eu coloco aqui no foguete e coloco um pouco de bicarbonato de sódio, porque aí ela vai ficar bem fixa. A cola maluca vai estar em contato com a aleta e com a garrafa PET, aí você joga assim, ó, um pouco de bicarbonato de sódio em cima e ela vai fixar instantaneamente. Foi o que eu fiz para colar essas aletas aqui, ó. Eu não vou mostrar eu colando cada uma, né, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas é basicamente isso que eu faço. Porém, você pode também fazer de outros modos. Você pode fazer uma aleta um pouco maior com uma aba que vire para o lado, e aí você pode passar fita para poder colar na garrafa. Ou então, se você estiver usando uma saia, você pode grampear com um grampeador. Essa aleta aqui eu estou fazendo usando uma pasta escolar, daquelas que é um pouco grossinha, ó. Então ela não é muito mole, mas também é bem leve. A sua aleta precisa ser leve, não pode ser de um material pesado. Então são essas coisas principais que você tem que se preocupar sobre as aletas. A forma como você vai colocar ela no foguete, eu aconselho colocar usando cola maluca e bicarbonato de sódio, porque aí você fica apenas com a aleta. Você não fica com uma deformidade a mais aqui no foguete para atrapalhar a aerodinâmica dele. Mas se você achar melhor, você também pode colocar com fita e aí vai do que você ir testando e ver que está dando certo. Se preocupar também com o material, que seja um material resistente, que não seja muito mole, mas que também seja bem leve. E se preocupar com o formato e o tamanho, mas isso vai variar muito, você pode fazer vários tamanhos e ir testando também. Agora, sobre o bico do foguete, olha como eu fiz esse daqui. Ainda não está terminado porque falta eu lixar um pouco, mas o que eu coloquei aqui foi Durepox. Eu cortei essa parte da frente do foguete, ó, onde vai a tampa, eu cortei para poder colocar a Durepox. E por que eu fiz isso? Porque assim eu posso lixar e aí o formato do bico do foguete vai ficar bem ogival. Vai ficar uma ogiva e isso é muito bom para a aerodinâmica dele. Mas também existem muitas outras variações de bicos que você pode fazer. O importante é que você precisa colocar um peso aqui na ponta do foguete. Porque quando você for fazer o seu lançamento, a gente vai fazer um lançamento de 45 graus, então ele vai, e esse bico vai fazer um peso para que ele faça essa parábola aqui. E aí esse peso vai variar de acordo com a garrafa que você use. Na OBA, eles ensinam você a colocar um balãozinho com água bem pequeno na frente e prender tampando mesmo o balão lá dentro da parte do foguete. O importante é que tenha esse peso. Então você pode fazer esse peso usando o Durepox que eu usei, que é essa massa bem aqui, ó. Ou você pode usar o balãozinho com água também. E sobre o formato, você pode optar por deixar simplesmente com a tampa aqui, deixar o formato da garrafa mesmo. O importante é que tenha o peso aqui na frente, tá? Que você pode fazer com Durepox, ou então com algumas pedrinhas, ou então com um balão de água. O importante é que tenha um pezinho aqui na frente para inclinar ele um pouco. Ou você pode também fazer um cone usando alguma pasta escolar, usando papelão, cartolina, alguma coisa assim. Você pode fazer um cone. Ou você pode simplesmente colocar a Durepox e ir lixando para ele ficar com esse formato mais ogival. E aí você vai aproveitar o formato da garrafa.
Então tá aqui um foguete concluído com tudo que ele precisa ter. A gente tem o corpo do foguete, tá preso aqui com a fita. A gente tem as 4 aletas, ó. Você poderia usar 3 para fazer um teste. Aqui eu estou usando 4. E aí eu estou usando bicarbonato de sódio com cola maluca para poder fixar e não ter que colocar nenhuma fita a mais do que essa que já tem aqui. E tem também o bico já pronto com um peso na frente. Depois eu vou fazer alguns testes e ver se esse bico tá legal, se precisa colocar um pouco mais de massa, um pouco mais de peso e ver se ele tá legal mesmo, e lixar aqui também para que ele fique num bom formato. E aí na hora do lançamento, basta tirar essa tampinha aqui, ó. A gente vai encaixar essa parte de trás na base para fixar ela lá. Uma coisa que você precisa ter muito cuidado na hora de fazer o lançamento é que você nunca deve fazer o lançamento na direção em que tenham pessoas, tá? Olha, isso aqui, ó, como eu já disse, tem que ter um peso aqui. O foguete vai muito longe com velocidade muito alta. Então, se isso aqui atingir alguém, vai machucar, tá? Então, não faça um lançamento próximo a muitas pessoas. Faça sempre em uma direção que não tenha ninguém, em um lugar muito amplo, tá? Os foguetes do nível 4 podem ir a mais de 300 metros de distância. Então você tem que ter muito cuidado, tem que fazer os lançamentos num local adequado, tá? E existem várias outras questões de segurança. Você pode dar uma olhada lá nos vídeos da Oba, que tem vídeos falando sobre segurança nos lançamentos. Depois eu vou terminar aquele foguete, quem sabe eu volte aqui para mostrar ele para vocês. Além desse daqui, eu também tenho vários outros foguetes para lançar no nível 4. Como você viu, existem várias formas de fazer cada parte do foguete. Vai de você ir testando, fazendo vários foguetes. Quanto mais você fizer, melhor. Mais você vai se aproximar do foguete que vai ser melhor para você. Eu já participei da Mobfog algumas vezes, mas eu não tive resultados tão grandes assim. O máximo que eu já alcancei foi 186 metros usando um foguete do nível 4 com vinagre e bicarbonato de sódio. Deixa aí nos comentários se você já participou da Mobfog e qual foi o seu lançamento mais distante. Qual foi o seu recorde? O meu foi 186 metros por enquanto. Agora eu vou personalizar um pouco esse foguete aqui para poder fazer um lançamento bem bonito. E quem sabe eu faço algumas gravações aqui também. Além de mostrar também a construção da base de lançamento para o nível 3 e 4. Então se você já gostou dessa ideia, deixa aquele like brabo aí embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Espero que você tenha gostado de todas essas dicas, bons lançamentos e eu vejo você no próximo vídeo. Os foguetes do nível 4 podem ir a mais de 300 km de distância. Vixe, 300 km.